Olá amigos, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo certinho com vocês, tá? Forte abraço aqui do amigo de vocês, o Duda Ribeiro. Cara, eu recebi um tema de vídeo que era falar sobre mistificação. E é um tema que eu gosto de falar e já vi muito médium que trabalha com mistificação. Nos grupos de estudos de casa de amparo eu cuido muito disso. E a pergunta é: Duda, o que é mistificação? Você poderia falar em algum vídeo? Cara, beleza. É como me dar um carrinho para brincar, bora lá, tá? Lembrando que o que a gente vai falar aqui não é verdade absoluta, é apenas um dirigente de uma casa chamada Casa de Amparo Guerreiros da Luz, que tem mais ou menos uns 15 anos trabalhando com essa casa. Muitos médiuns passaram pela minha vida. Além de ser o dirigente, eu sou o professor dessa casa, que dou aula de mediunidade. Procuro evoluir todos os dias, aprender, estudar sempre. Sempre estar estudando, sempre estar aprendendo. E eu aprendo muito com vocês, tá bom? Só que para mim falar de mistificação, eu preciso falar de animismo, que é uma das coisas que a gente tem que saber a diferença entre animismo e mistificação. Então assim, vamos falar primeiro de mistificação, tá? O que é um médium que trabalha com mistificação? A mistificação é fingir. E você que está me assistindo, eu quero que você entenda uma coisa, assim, fingir é a mesma coisa que mentir, que enganar. É um médium que ele está mentindo que está recebendo uma entidade, ele está enganando. Cara, isso é muito sério perante o plano espiritual. Ele está mistificando a mediunidade dele. E ele sabe que ele não está incorporado. Ele sabe que não tem entidade nenhuma. Tá, Duda, mas como saber? Cara, assim, eu sou médium de incorporação, tá? Quando você vai incorporar, quando você vai fazer um trabalho de mesa branca, você faz uma prece, você faz uma oração e você esvazia a mente. E você fica observando o teu corpo. Arrepio na cabeça. Você sente que palavras começam a fluir dentro da sua mente. É um sinal de incorporação. Outra coisa assim, o animismo. Vamos para o animismo um pouquinho. O que é o animismo? Que eu vi durante muito tempo, quando eu era um estudante de centros espíritas, aonde eu tive em grupos de centros espíritas, tive professores, tive mestres que me ensinaram. Eu vi isso e eu não acho legal sobre o animismo, que eu gostaria muito de deixar registrado em vídeo. O animismo é tu incorporar a tua própria alma. Cara, chega a ser engraçado, desculpem, tá? É que eu tenho um bom humor, eu ri de tudo, tá bom? Tenho essa cara de brabo aqui, mas é só a cara, tá, gente? Eu sou um cara que tem muito bom humor e eu aprendi que o bom humor faz parte de evolução espiritual. Então, o que acontece? O mediuanismo, ele incorpora ele mesmo. Então, o mediuanismo, quando ele começa a entrar em transe, tá? Que ele começa a se concentrar na incorporação, o espírito dele, que precisa ser trabalhado através da incorporação, muitas vezes de vidas passadas, ele começa a se manifestar ele mesmo no corpo dele. Tá, tudo, mas ele está encarnado, claro que ele vai se manifestar. O ponto de ouro do animismo é o seguinte: ele começa a falar de uma outra vida, só que tu percebe que é a pessoa que está ali. E eu vi com meus próprios olhos que a terra não há de comer porque eu doei, tá? Muitos centros, eles tinham preconceito com o médium anímico. Ah não, olha aí, isso aí é anímico. Isso aí ele tá mentindo. Isso aí é mentira, é falsidade. Não, cara. Um médium anímico precisa ser dado todo o respeito. Quando ele estiver incorporando a si próprio, seu próprio espírito de
vidas passadas, onde ele precisa curar isso nessa vida. E como ele traz uma mediunidade de incorporação, ele trata o espírito dele naquele processo de incorporação, tem que ser doutrinada o espírito dele, como se fosse um espírito incorporado no médium igualmente, com a mesma relevância, com o mesmo amor, entende? Sem colocar rótulos e sem preconceitos. O médium anímico, depois de ser trabalhado o seu espírito, que ele precisa passar pela doutrinação desse trabalho de incorporação, ele começa a parar de ser anímico e começa a incorporar de verdade, aí sim, as entidades espirituais. Só que, para isso, precisa ter um dirigente, um professor, um mentor espiritual encarnado, que saiba diferenciar o médium anímico de um que tem mistificação. E o pulo do gato que eu quero dar para vocês é o seguinte, assim, ó. Um médium que mistifica, lembre-se, mistifica, ele mente que está incorporado, ele não está incorporado. Mas quando um médium de mistificação, ele só faz isso, assim, ó. Será que sou eu ou será que é o espírito? Naquele momento ele não é mais de mistificação, não. Ele não está mais fingindo, ele não está mais enganando, ele não está mais mentindo. Porque no momento que a gente se questiona ali, será que sou eu, será que é o espírito? Naquele momento existe um equilíbrio de uma pessoa que está questionando a incorporação dela. Eu já vi muita mistificação em terreiros de Umbanda, centros espíritas, igrejas evangélicas. Na casa de amparo já vi isso também, tá bom? Aí a gente chama o médium para conversar. Então a gente precisa entender o seguinte, assim, ó, todos nós somos cabíveis de erros. Só que um dirigente, um facilitador que tem esse conhecimento, essa visão, ele precisa chegar na pessoa e dizer, escuta, a tua incorporação a gente precisa conversar. Tu tem certeza que você está incorporado? Você sente o processo de incorporação, que muitas vezes é uma tontura, uma falta de ar, o corpo esquenta, o arrepio. Quando um espírito chega perto de mim, eu me arrepio. Ou me arrepio o braço ou o topo da cabeça aqui, ó. É batata, eu sei que tem alguma coisa na minha volta. E a gente precisa se conhecer, até fiz um vídeo, o homem conhece a ti mesmo. Então o médium, ele tem que se conhecer nesse processo também. E a gente precisa entender o seguinte, ó, mistificação, mentir que você está incorporado, é ego. E o grande mal da humanidade é o egoísmo, e o egoísmo é irmão do ego, egoísmo. Eu vejo que a mediunidade que mais chama a atenção é o médium de incorporação. Parece que ele é a cereja do bolo. Cara, eu sou médium de incorporação, eu sinceramente, se eu tivesse que não incorporar mais, eu agradeceria a Deus, porque não gosto. Não gosto mesmo. E eu tenho uma experiência sobre incorporação, fugindo um pouquinho do tema, que eu gostaria de deixar registrado em vídeo, que é o seguinte: eu já incorporei no plano espiritual, eu já incorporei no astral. E a incorporação no astral, ela é violenta, cara. É uma coisa assim que o espírito vem e te toma, tu quer fazer força para ele, não tem conversa, ele toma o teu corpo assim. E a incorporação aqui no físico, eu tenho todo o controle. Porque na incorporação existe o médium consciente, semiconsciente e inconsciente. Eu vou ser bem sincero para vocês, eu não acredito em médium inconsciente. Eu acredito que a gente ou fica consciente ou a gente fica semiconsciente. Um médium inconsciente é um perigo, que ele pode incorporar um monte de coisa, pode falar um monte de bobagem, e aí o que acontece? Eu não sei, eu não me lembro o que eu falei. Então, tipo assim, parece que ele não tem responsabilidade nenhuma pela incorporação que ele teve. Enquanto que... Saúde.
parece que ele não tem responsabilidade nenhuma pela... Caclete 2, vamos lá. Parece que ele não tem responsabilidade nenhuma pela incorporação, pelo que ele disse, pelo que ele falou. E eu vou falar pra vocês, eu sou médium consciente, no máximo eu fico semiconsciente, mas eu sei tudo o que está acontecendo ali naquele momento. Então, para explicar mistificação, é quando o médium, que é um médium desequilibrado no ego, no milindre, ele mente que está incorporado para chamar atenção. E uma das coisas que eu queria muito falar para vocês é o seguinte: eu gosto de ir em outros centros, só que eu chego lá na humildade, assim, sento quietinho, virgem, assim, né? Tô brincando. Eu não falo que sou Duda, que sou o dirigente da Casa de Amparo. E eu gosto de conversar com as entidades, mas assim, ó, eu sou muito de questionar tudo. Eu questiono a minha mediunidade. Por exemplo, assim, uma pessoa incorporada, como é que tu sabe que a pessoa está incorporada de verdade? Como é que tu sabe que aquela incorporação é verdadeira? Eu tenho comigo uma base o seguinte: uma pessoa que está sentada ali, que eu sei que nunca me viu na vida, se ela falar algo que somente eu sei, uma coisa muito pessoal, muito particular, aí naquele momento eu tiro o chapéu. Porque eu sei que ali existe, com certeza, uma entidade, sim, muito forte e verdadeira. Então, pessoal, para a gente finalizar sobre mistificação, vai dar soluço agora. Já espirrei, soluço, brincadeira, vamos parar por aqui. Então, assim, mistificação é quando há fingimento. E para mim, fingir é a mesma coisa que enganar. Então, a mediunidade, a espiritualidade, ela é muito séria, a mediunidade é muito séria. Então, a gente precisa, com maturidade, entender que às vezes só ser um médium de corrente, cara, tu é tão importante quanto um médium de incorporação. Tu ser um médium que vai no centro entregar a ficha, organizar a fila, é tão importante quanto um médium de incorporação. Para mim, médium de incorporação é um karma que a pessoa tem ali, que ela precisa receber espíritos, sim, tá? E há um motivo ali. A gente sabe que existe um médium ostensivo, médium de incorporação, tanto é que todo mundo sabe isso, só vale frisar. Médium que não trabalha, ele acumula ectoplasma. E o ectoplasma, ele se libera através de boas atitudes ou atitudes ruins. Boas atitudes através de um passe, de um reiki, de um jorrei, de uma palestra. Tu libera aquela energia, tu te sente leve, tu te sente novo. De forma negativa, o médium não libera energia, ele condensa, ele estoura na raiva, no ódio, na ofensa. E o que eu queria dizer é o seguinte, por exemplo, um médium ostensivo, uma incorporação, ele libera todo o ectoplasma. Um médium de incorporação, em uma incorporação apenas, ele libera todo o ectoplasma acumulado durante meses. Enquanto que um médium que não é de incorporação, ele precisa dar passe mais ou menos de umas 30 pessoas para liberar o mesmo ectoplasma que o médium de incorporação libera numa incorporação, para te ver a força e o poder que existe na incorporação. Certo, pessoal? Mandem temas, mandem vídeos. Próximo vídeo que eu vou fazer, um amigo mandou sobre a arte e a espiritualidade. Muito legal. Vamos gravar assim. Fiquem com Deus, um forte abraço, tá bom?